Deus me traz à memória a história de José. Olha o que aconteceu com José. José foi vendido pelos próprios irmãos. Chegou ao Egito, virou escravo. José foi preso. José estava sozinho naquela prisão. Aos olhos humanos estava. Deus estava com José o tempo inteiro. Aí você pergunta, como Deus estava com ele e permitiu ele ser vendido? Como que Deus estava com José? Se José foi preso, sofreu, Deus estava com José. Precisou José passar por isso para virar o governador do Egito. Deus exaltou o nome de José naquela terra, perante todos. Deus estava com José. O mover dele. Essas lives têm sido um mover de Deus sobrenatural. E eu glorifico a Deus. Glória a Deus, a presença de Deus é muito forte nesse lugar. Eu estou tremendo por inteiro. Parece a primeira vez que eu estou subindo aqui. Mas, glória a Deus. Eu convido vocês a abrirem as Bíblias de vocês em 1 Coríntios 1, 27. Primeira Coríntios 1, 27. Amém? Então diz assim: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Até aqui, vocês podem se sentar. E, irmãos, eu meditando nessa palavra e pedindo para o Espírito Santo uma direção e um entendimento sobre isso. E o que o Espírito Santo ele colocou no meu coração através dessa palavra é que quando diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, eu vejo essa frase como se estivesse descrevendo o nosso ministério, né? Porque a gente diz aqui que a gente é um povo maluco, como diz o pastor. E eu confesso que quando ele falava isso, a gente é um povo louco, eu não entendia, até eu virar uma maluca também. E glória a Deus por isso. E o que eu entendo disso é que Deus ele não age, ele não se manifesta através de coisas normais. Deus ele se manifesta no sobrenatural. E não tem como tu desfrutar do sobrenatural de Deus tratando como algo comum, como algo normal. Então, é um negócio doido mesmo, que a gente não entende. Mas, às vezes, mesmo não entendendo, depois da primeira vez que você se permite sentir essa presença, esse calor, essa atmosfera, não tem como explicar. E só sentir. E aí a gente cada vez mais quer dessa presença. A gente cada vez mais quer sentir. Depois ali no seguindo versículo, diz que ele escolheu as coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar as coisas que são. E o que o Espírito Santo ele colocou no meu coração eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui dentro dessa igreja hoje se acha suficiente, capaz de fazer qualquer coisa? Alguém? Alguém aqui se acha suficiente, capaz de fazer qualquer coisa? Que é suficiente? Eu creio que não tem. Porque a gente não é capaz. Então, já que ninguém levantou a mão, essa palavra é para todos vocês que estão aqui esta noite. É para todos. É para mim e é para todos vocês que estão aqui, para quem está assistindo pela transmissão. Porque é isso que Deus está dizendo. É Ele que nos capacita, é Ele quem capacita vocês.
E se a gente pegar uma pessoa com um melhor estudo, que seja super sábio, inteligente, conhecedor de tantas coisas, mesmo com todo esse estudo, com toda essa sabedoria, se essa pessoa não tiver Deus, ela não tem poder de salvar uma alma. Ela não tem poder de ajudar um irmão que esteja precisando. Porque a sabedoria humana, ela não é capaz de salvar. Aí talvez você se coloque num lugar de se sentir pequeno. E aí você se acha indigno de tantas coisas, você se acha pequeno. Talvez você se ache indigno até de estar aqui nessa noite. Só que a gente costuma dizer, e eu acredito nisso, que a gente não se move pela nossa carne, pela nossa vontade. É sempre o Espírito Santo de Deus. Então, ele tem usado as lives, ele tem usado talvez um parente teu, alguém da tua família, um amigo, uma mensagem. Eu não sei a forma que ele usou para te trazer nessa noite, mas eu creio que cada um que está aqui foi pela força dele, pela vontade dele. Não é em vão. E se você se sente então indigno, pequeno, como eu ia dizendo, muitas vezes eu me senti assim também. Às vezes a gente se sente sem um lugar no mundo, a gente se sente vazio. A gente se pergunta tantas e tantas vezes o porquê. A gente acha que muitas vezes Deus encolhe a mão, que Ele não tá nos vendo, não está nos ouvindo. Aí a gente pensa em parar no meio do caminho, em desistir. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Se tu te sente assim, ou já te sentiu em algum momento da tua vida, é exatamente tu que Deus vai usar. É tu que Deus vai usar. Porque aquele que se sente perfeito, que se sente suficiente, o que Deus tem para fazer nessa pessoa? Agora, aquele que se acha pequeno, que se acha sem valor, é esse que Deus vai pegar e vai usar. É esse que Deus vai moldar. E não é para mostrar para mim ou para o irmão do lado que tu é alguma coisa, mas é para mostrar para ti mesmo que tu tem valor. E tu tens valor. Tu pode não ter valor dentro da tua casa, talvez tu te sinta assim. Tu pode te sentir sem valor no teu trabalho. Tu pode te sentir sem valor para o teu irmão do lado. Mas para Deus tu tem um valor. E tu é precioso. Tanto é que tu está aqui nessa noite. Eu não sei o que cada um de vocês tem passado, eu não sei qual é o pedido de oração, eu não sei quais as lutas, mas eu creio que Deus quer usar cada vida aqui. Eu creio nisso, porque o que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite foi justamente para falar sobre essas pessoas. Então, se tu te sente indigno, sem valor, essa palavra é para ti. E para que a partir de hoje tu entenda que tu tem valor sim. E que Deus, Ele não desiste da tua vida. Então toda vez que tu tentar parar e desistir, Ele vai achar uma maneira de te trazer de volta. Porque o teu lugar é na presença do teu Pai. Em nome de Jesus eu declaro isso. Eu declaro isso sobre a vida de cada um de vocês aqui. Não se diminuam mais. Não olhem mais para as circunstâncias, não olhem mais para o lado. Foquem em Deus e na vontade dEle, porque Ele tem um plano sobre a vida de cada um aqui, independente do que vocês estejam passando. E aí hoje, orando antes de sair de casa, o Espírito Santo, Ele me trouxe à memória a história de Davi. Quem era Davi? Era um menino. Os irmãos dele lá, eu creio que tudo forte, muito maior do que ele. Com já seus deveres ali dentro da família. E Davi foi para o campo cuidar das ovelhas. Esquecido. Aos olhos humanos, esquecido. Enquanto os irmãos dele tinham uma posição dentro de casa, Davi estava no campo cuidando das ovelhas. E quem é Davi? Davi virou rei. Enquanto os irmãos dele se achavam suficientes e maiores, Davi, com a sua humildade cuidando das ovelhas, se tornou rei. Porque Deus estendeu a mão sobre ele. E foi Deus que escolheu. Porque Davi não se sentia suficiente. Davi não se sentia melhor. Ele era humilde. Ele estava ali cuidando das ovelhas. Ele foi lá e derrotou o gigante. Como é que um menino ia ter força de derrubar um gigante com uma pedra? Foi Deus. Ele capacitou Davi.
e Ele te capacita também. Aí Deus me traz à memória a história de José. Olha o que aconteceu com José. José foi vendido pelos próprios irmãos. Chegou ao Egito, virou escravo. José foi preso. Foi preso. José estava sozinho naquela prisão. Aos olhos humanos estava. Deus estava com José o tempo inteiro. Aí você pergunta, como Deus estava com ele e permitiu ele ser vendido? Como que Deus estava com José? Se José foi preso, sofreu, Deus estava com José. Precisou José passar por isso, para virar o governador do Egito. Deus exaltou o nome de José naquela terra, perante todos. Deus estava com José. E aí Deus me trouxe à memória também o cego Bartimeu, esquecido. Bartimeu estava cego, perdeu as esperanças, esquecido. Deus se esqueceu dele? Não. Quando Jesus ia passando, ele voltou a enxergar, ele voltou à visão. Deus estava com ele. Deus estava com ele. Tem o paralítico no tanque de Betesda. 38 anos esperando uma cura. 38 anos. Eu não sei qual é o tempo da tua luta, pode ser meses, pode ser anos. Mas eu estou te dizendo isso para que tu entenda nessa noite que não importa o tempo. Deus não trabalha com relógio nem calendário. É pela vontade dEle. Aquele homem estava 38 anos esperando por uma cura. Sentado, dependendo de que alguém colocasse ele naquele tanque, porque ele acreditava que quando as águas se movessem, ele teria cura. Mas ele era paralítico. Ele sempre perdia a vez. Tinha esperança para ele? Aos olhos humanos, não. Quem é que ia deixar de ser curado para deixar que o outro fosse? E aí Jesus chega para ele e pergunta o que ele quer. E ele quis ser curado. Ele ficou sem andar? Não. Jesus disse para ele, levanta e anda. E Jesus está dizendo, Deus está dizendo, o Espírito Santo está te dizendo nessa noite, por que tu não te levantou ainda? Levanta e anda. É Ele que está te chamando nessa noite. Levanta e anda. Não interessa o tempo, não interessa os anos. É Ele que vai fazer e Ele já está fazendo. Por que tu não levantou ainda? É falta de fé. Teu coração gera dúvida. Imagina um paralítico, 38 anos, e do nada alguém chega e diz assim, ei, te levanta aí, anda. E ele levantou. Ele foi curado. 38 anos esperando. E aí, antes de encerrar, eu vou falar dele próprio, de Jesus. O Filho de Deus foi para a cruz. Será que ele foi esquecido? O Filho de Deus, ele foi para a cruz. Crucificado, chicoteado, judiado, humilhado, ofendido. Ele foi esquecido? Era o processo. Tudo é através de um processo. E precisou Jesus ir para a cruz, para que eu e você estivesse aqui agora. Jesus foi para a cruz, foi crucificado. Passou o primeiro dia, perderam as esperanças, esquecido. O segundo dia, nada aconteceu, mas ele tinha dito, é no terceiro dia. E chegou o segundo dia e nada tinha acontecido. E os discípulos esmureceram, se apavoraram. Mas ele já tinha dito, é no terceiro dia, ele deixou uma promessa. E no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou. Ele tinha deixado uma promessa e ele cumpriu com a promessa. No terceiro dia ele ressuscitou. E foi por mim e foi por ti. Então que nessa noite vocês entendam que por mais pequeno que você acha que você é, quem te capacita é Ele. Quem era eu antes de chegar aqui? Quem era eu? Era mais alguém lá fora. Em festas, em bebida, em curtição. Quem era eu? Eu não era ninguém.
eu continuo não sendo ninguém. Mas é Ele que capacita. Hoje, quando o Júnior disse, eu fui buscar ele no trabalho, ele falou, tu tá na escala. E eu disse, e agora? Me lasquei. Não vai dar tempo de orar. Só que aí eu cheguei em casa e digo, me lasquei nada. Se eu tô na escala, Ele vai me dar a palavra. É Ele. É Ele, sempre vai ser Ele. É Ele. Te coloca de pé nessa noite. E eu declaro na tua vida nessa noite, pelo nome de Jesus, que a partir de hoje, que é nessa noite que Ele vira a chave da tua vida. Se você se sentia pequeno, eu concordo, você é mesmo. Se você se sente sem valor, eu concordo, você é mesmo, mas talvez aos meus olhos. Para Deus, você é precioso. Não se esqueça disso, não saia daqui. Não saia daqui sem declarar isso na tua vida. Declare dentro da tua casa que para Ele você tem um valor. E se lembre do paralítico, ele esperou 38 anos. Por que você não pode esperar? Por que você tem pressa? Deus, Ele não age num coração com dúvida. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. E eu sei disso porque eu duvidava. Se Ele falou que Ele vai fazer algo na tua vida, só descansa, porque está chegando o tempo. Está chegando a hora. Independente de você acreditar agora ou não, Ele já lançou essa palavra na tua vida lá atrás. E Ele vai fazer. E se você tentar fugir, não vai adiantar, porque Ele vai fazer. Eu entendi uma coisa. Não é a gente que escolhe, é Ele que nos escolhe. Não é a gente que escolhe a Deus. E se Ele te escolheu, não luta mais contra isso. Porque você vai perder. Você vai perder para Ele, porque Ele já te escolheu. Então nessa noite, comece a declarar a partir de agora. A partir desse momento, comece a declarar que você é joia preciosa aos olhos de Deus. Comece a falar agora em nome de Jesus, igreja. Comece a declarar isso sobre a tua vida. Comece a pedir perdão quando você só murmurava. Quando você deixou de orar. Quando você queria que Ele resolvesse as coisas, se você não apresentava para Ele. Não culpa Deus. Não culpa Deus. Não culpa. E se lembre de algo, que todas as vezes que você murmurou e que você declarou que Ele tinha te esquecido, eu tenho uma coisa para te dizer, Ele não faz escolha de ninguém. E se você viu um milagre na vida de um irmão, esse milagre é na tua vida também. Se você está vendo testemunhos de cura, você pode estar pensando, Ele curou lá o vizinho, Ele curou lá o irmão, mas isso aí não é para mim, é mentira. Ele não faz escolha, a cura é na tua vida também. Se você viu testemunho de restauração de família, você pode estar pensando, com o irmãozinho lá foi fácil, o problema dele era menor que o meu. Para Deus não existe tamanho de problema. Ele tem poder sobre tudo e todas as coisas. Talvez você esteja dizendo, mas o teu problema é maior, o meu não tem solução. O que é o teu problema perto do poder de Deus? Não é nada. Então para de murmurar e reclamar. Para de ficar declarando que Deus não olha para ti. E começa você a se voltar para Ele. Começa a partir de agora a apresentar para Ele, Senhor, eu quero esse milagre na minha vida. Se é cura, se é restauração de família, eu não sei o que é, eu não sei o que tu veio buscar, mas algo eu posso te garantir, com total certeza no meu coração. Ele pode fazer qualquer coisa Ele pode fazer. Ele pode se mover no teu trabalho, na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, na vida da tua esposa e do teu esposo, eu não sei. Mas Ele pode se mover. Porque Ele se moveu dentro da minha casa. Porque Ele não vai se mover na tua. Por acaso Deus então faz escolha de casa, de família? Por acaso Deus olha para as pessoas e diz, aquele ali eu não fui muito com a cara? Não existe isso. A gente humanamente faz isso. Deus não faz. Ele não escolhe. Ele não escolhe. Sabe o que está faltando? É você dobrar o joelho e deixar o orgulho de lado e dizer assim, Senhor, eu preciso de Ti. E apresentar para Ele. Mesmo que você faça isso, achando que não vai dar em nada, entrega para Ele. Entrega para Ele e depois você vem aqui e diz se Ele não mudou a tua situação. Então agora eu peço que vocês fechem os olhos em nome de Jesus. E comece agora a declarar isso sobre a tua vida. Começa desde esse momento a apresentar para Ele o que te trouxe aqui nessa noite. Porque em vão
você não chegou aqui. É o que eu tinha para deixar essa noite para a igreja. Em nome de Jesus. Amém.